Salve, salve, alunos! Já partimos para a revisão do conteúdo que agora há pouco eu expliquei para vocês. Na revisão de hoje, joga na tela. O que nós temos aí? Vamos lá? Herança cultural grega. A influência grega no mundo como um todo, né? O que vocês viram? A Grécia, ela é considerada uma civilização de grande esplendor cultural. Tudo que sabemos foi adquirido pelos gregos, passando pelos romanos e chegando até nossos dias. As artes plásticas gregas influenciaram profundamente a arte romana renascentista. Olha que legal. Isso você aprendeu, né? Pois é. Os gregos desenvolveram a filosofia, a arte, a tecnologia, o esporte e muito mais outras invenções. Basicamente, os gregos vão ensinar a humanidade a ter um outro comportamento, uma outra vivência, uma outra postura, podemos dizer assim. Olha lá. Ainda, a arte plástica, a pintura, a escultura, as expressões faciais, o detalhe, né, do corpo em si. Na filosofia, senhores, nossa, isso aí é irreparável. Porque é uma área muito forte para os gregos. E aí tivemos os principais filósofos, vocês viram, né? Platão, Sócrates, Aristóteles e vários outros. No esporte, nós temos a Olimpíada que vai ser criada para justamente dar uma pausa nas guerras que estavam acontecendo, paralisar um pouco e contemplar Zeus, o deus dos deuses. A mitologia grega, muito importante, e eu falei para vocês, Minotauro, a Medusa, né, Hércules, tudo isso faz parte desse imaginário grego. O teatro, muito desenvolvido, vocês viram também. A democracia, Atenas é o centro da democracia na Grécia. E a evolução da ciência, senhores. Observe que a mente do grego já era muito mais evoluída, né? Na filosofia, aí eu tenho destaque para o estoicismo, eu expliquei o que vem a ser o estoicismo, o epicurismo e também o ceticismo. Vejam que no estoicismo defendiam a felicidade como o quê? Como equilíbrio interior. Olha que legal, é uma viagem que você faz, né? O homem deveria aceitar a serenidade, a dor e o prazer, a aventura e o infortúnio. Isso daí é uma pessoa que procura uma paz interior, procura um entendimento da vida, a função para isso ou para aquilo. A pessoa ela procura saber o significado, ela se aprofunda nisso. O epicurismo pregava a obtenção do prazer, que, segundo eles, era a base para a felicidade humana. Será que todo prazer seria a base? Não. Esse prazer vai ser momentâneo, mas depois passa. É o prazer repentino, né? O ceticismo, ele se caracterizava pelo negativismo. O cara fala que você é cético. Cético é o cara que tem dúvida. Pô, você não crê. Eu sou cético. Então, pregava o negativismo, defendia que a felicidade consistia não julgar coisa alguma. Olha, desprezavam as coisas materiais. Esse era o ceticista. Algumas pessoas falam assim, eu sou cético. Por quê? Eu não acredito. Eu tenho minhas dúvidas. Beleza, não tem problema. Todo mundo tem que ter suas dúvidas. Só que é preciso pesquisar. É preciso ir a fundo. Senão, e se você estiver errado no teu entendimento? Aí fica feio, né? Pois é. Então, galera, na sequência, é isso. Eu vou deixar vocês para fazer a atividade e daqui a pouquinho eu retorno para nós fazer uma correção. Observe que a aula da Grécia, ela é muito interessante, ela chama a atenção, mas daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Tchau, tchau.
Salve, salve, galera! Estamos de volta para fazer aquela correção da atividade. Eu penso que vocês analisaram, quem assistiu a aula prestou atenção, fez as anotações e agora chegou o momento da perguntas e respostas. São questões que estão dentro da própria aula, dentro do conteúdo e dentro da explicação do professor. Quer ver? Primeira pergunta diz o seguinte, segue a tela comigo. Olha aí. Tanto é que as respostas, os itens como respostas, estão numa outra lâmina. Na Grécia Antiga, a cada 4 anos, declarava-se uma trégua nas guerras. Ou seja, fazia-se um intervalo, certo? A fim de que a população pudesse participar dos Jogos Olímpicos, né? Competição que originou os modernos Jogos Olímpicos. Percebeu? E que era realizado em honra de quem? Senhores, do que nós estamos falando? Vejam. A. Palas, Atenas. B. Zeus. D. Deuses de cada cidade. D. Dionísio e Afrodite. E letra E. Hestia. De quem nós estamos falando? Vejam, se davam uma pausa, se paralisavam para dar uma trégua à guerra, porque naquele período estava difícil, né? Você dar essa trégua. Então, dava a trégua para quê? Bom, claro, quem marcou a resposta? B. B de bola está correto. Zeus, senhores. Vejam, tudo isso, esses Jogos Olímpicos, era em homenagem a quem? Ao Deus dos deuses. Ao Deus dos deuses, certo? Zeus. Beleza? Próxima questão. A número 2. Na Grécia Antiga, a cultura substituiu a concepção clássica de que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, tudo parte do homem, não é isso? O homem é o centro de tudo. Pois bem, pelo monumentalismo, pelo pessimismo, pelo negativismo e pelo relativismo. Vejam só que legal? Pois é, quando se fala que o homem é o centro de todas as coisas. Respostas, aliás, itens como resposta, que nós temos aí. Letra A, cultura ateniense. Letra B, cultura espartana. Nossa, quando vocês entrarem nesse assunto sobre Esparta, vocês vão ver o que é ser guerreiro. Letra C, cultura jonca. Na verdade era jônica. Faltou um I aí, né? Letra D, cultura helenística. E por último, letra E, cultura aqueus. Interessante. Vamos lá então. Na Grécia Antiga, a cultura substitui a concepção clássica de que o homem é a medida de todas as coisas. Né? Por quê? Pelo quê? Pelo monumentalismo, pelo pessimismo, pelo negativismo e pelo relativismo. Senhores, de onde vem essa resposta? Qual seria, na verdade? Ateniense, espartano, jônica, helenística ou aqueus? Quem marcou a letra D? A cultura helenística. Porque, vem para mim, a Grécia, na verdade, ela se chamava de Hélade. Hélade, tá bom? E por isso que os seus descendentes eram chamados de helenos. E
acabou emprestando seu nome para a Grécia. Tá certo? A cultura helenística, a cultura grega. Sabia que lá em 1939 a 45, Adolf Hitler, ele queria colocar em prática a famosa raça ariana. Lembram? A raça ariana é a raça helenística, a raça grega. Ele queria que o povo alemão fosse descendente dos helenos. E claro que não é bem assim, tá bom? Próxima questão. Opa, agora é o Se Liga no Enem. Aí, essa daí é o Joyce, é punk, né? Pergunta é o seguinte, vamos lá. Ela diz o seguinte: fundado por Zeno de Sítio, defendia a felicidade como equilíbrio interior, quando o homem deveria aceitar a serenidade, a dor e o prazer, a aventura e o infortúnio. Aluno, a razão dessa pergunta está voltada para qual resposta aí? Letra A, para o estoicismo. Letra B, para o epicurismo. Letra C, para o ceticismo. Letra D, para a filosofia. E a letra E, para a filosofia, para a psicologia. Vamos lá. Já sabe a resposta? A resposta dessa questão é a letra, olha lá, estoicismo. Bater na trave, né? Porque nós temos aí, lembra que eu falei do ceticismo? O cara que é cético, o cara que tem dúvida em tudo, ele é o cara que é negativo, o cara que só pensa mal, o cara que... Lembra aquelas pessoas que nunca acham que vai dar certo, sempre bota lei em tudo? É o cético, é o cara que duvida, né? É o cara que não crê, aí pega mal, né? Bom, próxima questão. No passado, a região entre a Grécia Central e a do Norte, cujos habitantes eram os helenos, emprestaram seu nome à civilização helenística. Eita, acabei de falar isso aqui agora há pouco, né? Que se estendeu do Oriente afora, por meio não só de uma língua comum, o koiné, mas também através das práticas da educação, do artesanato, do comércio e da escultura. Ok, isso é um texto. Pergunta: os antigos gregos dominavam a Grécia. Ok. Dominavam a Grécia. A, Mesopotâmia. B, Hélade. C, Fenícia. D, Pérsia. Ou, letra E, Atenas. Vamos lá para a resposta? Olha, ele vai de letra. Não. Vamos lá. Se no passado a região entre a Grécia Central e a do Norte, cujos habitantes eram os helenos, emprestaram seu nome à civilização helenística, que se estendeu até o Oriente afora, não é isso? Por meio não só de uma língua comum, que era o koiné, mas também através das práticas da educação, do artesanato, do comércio, etc. Não é isso? Pergunta: os antigos gregos dominavam a Grécia de onde? Ok. Acertou, aluno? Colando até eu sei. Não é não? Olha aí, aluno. Bom, a resposta para essa questão é a letra Hélade. Lembra que eu falei
Helena de Troia, a música lá do grupo Catedral, muito linda. E Hélade vai emprestar o nome para a Grécia. Por isso que é chamado de helenos, os helenos. E eu até mencionei a questão lá do Adolfo Hitler, em querer dizer que a civilização alemã fosse descendente dos arianos, que é uma raça grega também. Tá bom? Senhores, nós temos uma última questão. Vamos lá? Quinta, analise a democracia grega, levando em consideração o papel social dos seguintes sujeitos históricos: cidadão, mulher e escravo. Você deveria formar uma frase com isso daí. Analise a democracia grega. Analisa, levando em consideração o papel social dos seguintes sujeitos históricos, como cidadão, mulher e o escravo. O que vocês colocaram? Bom, se for dessa maneira, vejam, o cidadão tinha plenos direitos de participação ou representação política, podendo atuar na eclésia, que é a Assembleia do Povo. No entanto, só eram considerados cidadãos os homens adultos nascidos na cidade, o que excluía dos direitos políticos as mulheres, os escravos e também os estrangeiros. Não tinham. Aluno, em Atenas, que é o berço da democracia, o homem, ele tinha direitos políticos, mas a mulher, escravos e os metecos, chamados de estrangeiro, eles não possuíam. Tá bom? Então, observem que mesmo sendo o berço da democracia, nem todo mundo possui direito. No caso, escravos, estrangeiros e mulheres. Olha só que contraditório, né? Só que isso foi sendo revisto lá na frente. Na Roma também aconteceu isso, bem para mim. Na Roma também aconteceu isso. Não era qualquer pessoa, né? Bem para mim. Não era qualquer pessoa que possuía direitos. Se na Grécia algumas pessoas tinham o direito de votar e ser votado, na Roma é a mesma coisa. Só que isso vai sendo modificado ao longo do tempo. Na Roma também tem essa estrutura. Na Idade Média também vai acontecer isso. Na França, no século XVIII, né? No Brasil também acontece isso. No início da formação do Brasil, nós temos ao longo da carreira, teve período no Brasil, pessoas de baixa renda não votariam. A mulher no Brasil, ela só passou a ter o direito político de votar em 1932, século XX, bem aí. Vocês imaginam? Então, é onde eu quero chegar com você. Ao longo das civilizações, elas mudaram, elas influenciaram outras civilizações a adotarem certas normas, certas leis. E claro que a nossa ideia é melhorar cada vez mais. Aí, na Constituição de 1988, acabou que o voto foi universal, todos podiam votar, desde que estivesse documento. Tá? Mas, ao começarmos aí pela Mesopotâmia, no Egito, na China, na Grécia, Roma, essas civilizações, ao longo do tempo, elas irão modificar suas formas de ver o cidadão como cidadão. Tá bom? Mas isso nós veremos na segunda unidade, que iremos começar com vocês em breve. Eu espero que tenham gostado. Eu fico por aqui. E lembrando, procure anotar tudo. Tá bom? Anote tudo para você fazer uma ótima prova. Aluno, eu me despeço e até a próxima. Tchau, tchau.